que é, todo mundo casa, né? Você já viu que todo mundo acaba É casando, né? verdade. Casando, construindo união estável, mas todo mundo acaba aí, de certo modo, são poucas as pessoas que permanecem solteiras até o fim da vida, são poucas. São poucos, São pouquíssimas. felizmente. A grande maioria, ela casa, né? Ela constitui união estável e etc. É, e aí, vamos falar então de o casamento pode ser em comunhão parcial de bens, né? Comunhão universal, é, Separação. Separação de bens. separação de bens, né? Você tem vários regimes de casamento, regime de Sim, aquestos, regime de regime de aquestos 5, aquestos, né? né? Então você tem vários regimes. Mas vamos falar especificamente do regime de separação de bens. Quais cuidados são necessários para que alguém case sobre o regime de separação total de bens? E não vamos falar só do casamento formal, porque tem também a união estável, né? Você tem Sim, também a escritura de união estável, tá? sim. Então, eu queria que você falasse agora para os nossos internautas, os nossos seguidores, sobre o pacto que é necessário ser feito, né? O pacto antinupcial, né? No caso do Sim. casamento formal, e quais cuidados necessários para a construção desse pacto de separação de bens. Então, desde que o regime ele não seja, né, o de praxe, comunhão parcial de bens, passa a ser obrigatório a possuir o pacto antinupcial, que é nada menos, nada mais do que uma escritura em que as partes, os nubentes, né, os solicitantes, eles vão acordar como vai ficar a questão em questão de herança, em caso de separação. O regime da separação de bens, ele vai formular, dizer quais bens tem antes, os que possuem no momento do casamento, e é importante salientar, eu até lembrei, doutor, agora o senhor falou, eu até lembrei de um caso em que os nubentes foram fazer a escritura de pacto e eles pediram para até colocar quem ia lavar a louça, quem ia ficar com o cachorro em caso de separação. Isso tudo pode ser colocado na escritura de pacto antinupcial. E o que é necessário? RG, CPF, certidão de nascimento, atualizada de preferência, leva para o cartório de notas, né, para fazer a escritura. Lá eles vão acordar o que eles querem que conste no pacto com o regime da separação de bens, informando, eu tenho uma casa que eu recebi de doação. O regime de separação, por si só, ele já não comunica. Mas mesmo assim, as pessoas ainda querem colocar como vai ficar a questão de compra de imóveis futuros. Questão de, deixa eu lembrar aqui mais, dos filhos em caso de Separação. separação. Na união estável, você pode também estipular todas essas informações também na união estável. E após a escritura do pacto, né, que poucas pessoas sabem, que a gente até conversou, é que a necessidade de registrar esse pacto no cartório de registro de imóveis. Às vezes as pessoas, eu digo assim, você registrou? Eu registro aonde? No cartório de imóveis. Mas o cartório de imóveis não só registra imóveis? Não. Existe o livro 3 auxiliar em que eles podem registrar o pacto antinupcial. Então, para dar publicidade ao pacto, é necessário que ele registre, porque ele só tem validade após o registro, né, do pacto. Isso. Enquanto você está antes do casamento, você faz a escritura, casou, tem que levar para registrar, porque ele também só vai poder registrar depois do casamento, né? Isso. E para ter validade perante terceiros, né? Para que você tenha Sim, a sim. Até para publicidade, você né? comprar um imóvel, eu vou comprar ou vender o imóvel que você casou com o regime da separação, ele precisa necessariamente estar registrado. Isso. Então, veja aí que importante, né, que é esse Sim, registro, né? E como você disse, muito pouca gente acaba cumprindo essa formalidade, né? Faz o pacto, acha tudo verdade. certo, tá tudo ótimo e acabou e guarda lá na gaveta Na e não toma gaveta, o cuidado necessário, e tem né? a surpresa quando vai comprar um imóvel, quando vai vender. E precisava registrar? Precisa Precisava. registrar. Pronto, agora você que acompanha já sabe que precisa registrar o pacto Precisa. antinupcial. Agora, outra coisa, a união estável, né? Acho que a grande maioria das uniões estáveis, elas se dão, duas pessoas se juntam, vão coabitar e acabou, certo? Sim. São poucos os que formalizam isso mediante escritura. Eu acho que são poucos, né? Hoje eu posso te dizer, doutor, que aumentou bastante a união estável entre tanto uma afetiva, né, como casais do mesmo sexo, ou como casais de sexo diverso. Aumentou a quantidade de união estável, porque eu acho que
os planos de saúde estão passando a exigir a formalização da escritura. Então, aumentou um pouco dos últimos anos para cá. Mas ainda sim, ainda tem muita gente que Acho que a maioria fica ainda só na junta, declaração, né? Só junta e acabou, e E vamos morar acabou, junto e acabou. Agora, tá. É preciso que a gente também esclareça que nessa escritura de união estável você pode pactuar diversas condições da coabitação, né? Você Pode pode também. pactuar, inclusive, a questão de, em caso de separação dos filhos, né? Você pode também pactuar ali se aquela união estável é com separação de bens ou não, Sim, né? Tudo isso você sim. pode ali deixar ajustado. Fala um pouquinho mais aí sobre essa Inclusive, escritura aí de... tem clientes que pedem até para colocar em caso de traição, né? Quanto vai pagar em caso de traição? Multa, pagar multa, R$ 1.000, 2.000, 5.000. Já fizemos várias, Com multa para o caso de traição. no caso de traição, né? A traição vai doer no bolso. Né? Então vai pensar duas vezes. Como também, além da traição, questão dos filhos, né? Em caso de separação, questão do cachorro, do pet que tem em comum, né? Porque às vezes tem o animal, pode também definir imóveis que a pessoa já possui, quer constar lá, pode pactuar tudo isso na declaração de união estável. Agora, Samantha, lembrei aqui, certo? Que eu lembrei de uma coisa que era muito comum no passado, tá? Agora eu vou voltar aqui para compra e venda de imóvel, tá? Só voltando aqui, só que eu lembrei de uma coisa do comum do passado. Antigamente, você tinha gente que comprava um imóvel, mas ele comprava o imóvel para especular, tá? Ele comprava para revender. Sim. Aí, o que ele fazia? Ele pegava uma procuração, tinha aquela famosa procuração com quitação e etc., porque ele não transferia o imóvel para o nome dele, e com aquela procuração ele vendia o imóvel para terceiro. Ele era o famoso especulador, tá? Sim. Hoje isso acabou porque ele vai ter que pagar o ITV também, não é isso? Doutor, por incrível que pareça, ainda tem, viu? Ainda tem a pessoa que fez a procuração e não transferiu para o nome, né, para o seu nome e quer transferir agora para terceiros. Porque acolá ainda aparece uma dessas. Eu não aconselho, né, quem é o vendedor. Eu sempre aconselho assim, se quiser passar uma procuração, definir na procuração para quem vai ser a escritura, eu acho que é importante para a segurança de quem está vendendo. Por quê? Eu declaro no meu imposto de renda que eu vendi para o doutor. E o doutor vai e vende para outra pessoa. Então, vai haver essa divergência de informações. E os valores nunca são iguais. Como é que eu declaro que eu vendi por 100 mil e você vendeu para ele por 200 mil? Exatamente. Então, não é o ideal, não aconselho. Eu sempre não é o falo. Correto, isso que eu falei. Não é o correto. Não é o correto. No passado, isso era uma praxe, né? Porque tinha os famosos especuladores, você via muito isso no passado. Hoje, eu acredito que isso já deva... Você está dizendo que ainda tem. Ainda tem, aqui acolá aparece. Não é tanto como antes, né? Mas aqui acolá aparece. Caso seja necessário, a gente teria que fazer uma escritura de compra e venda com cessão, onde o primeiro comprador ele cede os direitos da promessa para o segundo, né? Para o segundo comprador. E aí participa da escritura o vendedor, o proprietário de fato da matrícula, o comprador da promessa, né? Da primeira promessa e o segundo comprador. Então, faríamos uma escritura só. Qual a diferença? Que a pessoa vai pagar 2 ITIVs, né? 2 ITIVs, 2 DAGs de escritura, 2 DAGs no registro. Fica mais oneroso, infelizmente. Mas podemos também parcelar, né? Então, o ideal é que faça ou a compra e venda com cessão ou 2 escrituras simultaneamente, que pode ser feito entre o vendedor e o primeiro comprador entre o segundo comprador. Pode ser feito também dessa forma, simultaneamente, assinando as duas no mesmo dia. Aí protocola junto ao registro de imóveis as 2 escrituras. Mas ainda assim acontece, se a pessoa quiser assumir, quem está passando a procuração assumir, né, esses riscos que podem ter, porque é uns riscos. São riscos que, infelizmente, quem passa a procuração assume. É verdade.